começando com a prece. Pronto, já está. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer a prece primeiro, né? Mas só para situar aqui na gravação, é o capítulo 8, no grande dia do Calvário, né? Na parte em que inicia ao chegar à corte provincial romana. Então, só para a gente pegar aqui direitinho, né? Vamos primeiro para a nossa prece, né? Você me colocou como... Não, né? Você vai ficar direto, né, Malu? Você está sem... Por que que tá escama? Por que que tá aparecendo para mim aqui, ó? This recording... É isso mesmo, né? Não tem nada que mexer aqui. Estava aparecendo uma mensagem. É que eu te coloquei como co-anfitriã. Se você tiver alguma coisa para mostrar, Tá. você pode colocar. Tá, então, isso que eu queria saber. Tá, joia, Tá? então. Vamos para a nossa prece, então, gente. Elevando os nossos pensamentos, lembrando do nosso querido irmão maior, o Cristo bendito em nossas vidas, Jesus amado. Estamos aqui para estudar a vossa vida, as vossas mensagens, para tentar nos aproximar cada vez mais de ti, mestre, com aquele sentimento e com a vontade intensa de progredir, de te alcançar, de seguir os seus passos, mestre, com os nossos corações envolvidos nessa energia salutar, benéfica que tu emanas para nós, essas bênçãos amorosas que representam o próprio Pai Celestial, a nos envolver, a penetrar em nós mesmos e permitir que nós, cada vez mais envolvidos por esse amor infinito do Pai Celeste, estejamos, então, intuídas nas suas verdades, envolvidas no seu amor e na compreensão da vossa mensagem nesses estudos que realizamos. Jesus, se conosco hoje e sempre, nos ampara em nossos estudos, abra as nossas mentes ao conhecimento e ao entendimento real. Que assim seja. Então, vamos lá, meninas. Só vou retomar um pouquinho a questão do capítulo 8 aqui, né, para a gente situar. A Marli pode até me ajudar, Marli, se você achar conveniente algum detalhe que eu não vi em semana passada, tá? Quiser acrescentar na minha fala. Tá. Mas aqui, nesse capítulo 8, que a gente iniciou semana passada, no grande dia do Calvário. Então, o contexto aqui se passa relacionado à prisão de Jesus, né? Começa a falar do Calvário, das situações que ocorreram ali com os nossos personagens, que é Públio, e Lívia, né? Só lembrando aqui que a gente sempre tem que caracterizar como é que eles estavam, né, mentalmente, psicologicamente, né? É importante a gente lembrar da postura, da posição deles. E se a gente lembrar de Públio, nessa situação aqui no início do capítulo, ele estava, assim, fechado, ele estava taciturno, né, que é um termo que o Emmanuel usa, ele estava envolvido em si mesmo com aquela problemática toda, pelas suspeitas, né, que ele tinha de Lívia, a desconfiança, né, com toda a situação de Lívia. Então, ele se encontrava dessa forma, né, muito fechado em si mesmo, né, e ele tinha várias dúvidas aí, as dúvidas ficavam aparecendo na mente dele em relação a Lívia, né, ele passa a suspeitar de várias coisas, inclusive até da própria roupa que a Lívia usou, quando ela se disfarçou para encontrar o Messias, né, Jesus, né, que ela vai aquele encontro que ela tem com ele. E tudo isso o incomoda muito, porque o que pesa para ele é a posição social, o penhor de veneração e de respeito que a posição social dele se relacionava. Então, na cabeça dele, jamais ele poderia, né,
passar por certas situações, e toda essa questão mesmo da própria Lívia, de traição, enfim, né, um homem daquela condição social, né, como é que ele ia admitir certas situações, e o próprio encontro com Jesus que Lívia teve, que ele não concordou, né. Aí ainda Emmanuel coloca aqui, ó, profunda tristeza invadiu o coração sensível e generoso de Lívia, porque eles estavam afastados, a relação deles estava difícil, né? Então existia, Lívia, ela estava muito sensibilizada, né? E ela não conseguia compreender aquelas atitudes de Públio em relação a ela, né? Que estava ríspido, estava agressivo, fechado em si mesmo, sempre lembrando esse contexto ali, né? Então, os dois personagens, como eles estavam naquele momento, né? Mas tem um detalhe aqui muito interessante que tem nesse início, ó. Lívia não colocava mais suas esperanças em qualquer realização do orbe terrestre. Ela passou, depois do encontro com Jesus, ela passou a colocar o foco dela na vida espiritual, na vida futura. É interessante isso, né? Assim, isso, se a gente for analisar a postura de Lívia, com o entendimento dessa vida espiritual, ela deixa de se envolver tanto com os problemas da terra e até sofrer, né? Porque para ela estava sendo muito sofrida essa convivência com o marido, né? Essa situação toda que eles estavam passando. Aí a gente vai lembrar que aqui também, nesses dias, era a Páscoa do ano de 33, né? Era o período de Páscoa e que eles estavam em Jerusalém. Lívia, Públio, foi com a família, resolveu ficar em Jerusalém, naqueles dias ali, e que tinham multidões de pessoas que iam pela própria Páscoa e se deslocavam ali para Jerusalém, né? Então, ele vai com a família, ele só não fica na casa do tio, né? Que tinha aquele tio Sálvio dele, né? Ele não fica lá, ele tem uma casa própria para ele. E nesse momento aqui, a Lívia encontra com Ana, que é a sua serva. E nesse encontro, Ana traz a mensagem de que o Messias, de que Jesus estava em Jerusalém, que tinha chegado ali logo após aquele episódio da ressurreição de Lázaro. Né, que aquela ressurreição, quando houve a ressurreição de Lázaro, aquele milagre, né, aquele considerado como um milagre ali para eles, em Betânia, confirma para muitos, né, como Emmanuel diz, as divinas virtudes do Filho de Deus, né, como é que ele trouxe à vida alguém que estava morto, né, então isso movimentou muito ali aquelas pessoas, trouxe mais uma prova, né, da divindade dele. E aí ele chega em Jerusalém, Jesus, né, depois desse episódio da ressurreição de Lázaro, que foi em Betânia, né? Aí ele vai a Jerusalém, e em Jerusalém ele é ovacionado, né? Ele é recebido pela população, com aqueles ramos, né? Com aquelas palmas verdes, como ela fala, e ele fala, perfumados no caminho, em homenagem. Então, ele é realmente bem recebido em Jerusalém, que é aquele que nós conhecemos, aquele domingo de Ramos, né? O domingo anterior ao domingo de Páscoa, né? É justamente está falando aqui quanto ele tinha sido bem recebido uma semana antes da morte dele, que é o fato aqui que chama muito atenção, que era o mesmo povo, né, que estava recebendo, depois vai condená-lo, né? Sim. E aí, Emmanuel continua aqui, então, falando sobre essa situação em que Lívia fica sabendo que Jesus estava lá, e depois, passado alguns dias, ela vai contar que Jesus estava preso. Ana chega para Lívia e informa que estava presa, e Lívia fica muito angustiada, né, com a prisão de Jesus, sabendo que ele seria condenado à morte, né? Até Emmanuel coloca assim, ó, a cena provocada pela ingratidão de um dos discípulos
em virtude do despeito e da ambição dos sacerdotes e fariseus do templo, né? Coloca o que foi o resultado, a cena que ele se refere é justamente a prisão, né? Em função disso aqui, ingratidão de um dos discípulos e em virtude do despeito e ambição dos sacerdotes e de fariseus. E aí, o que a Lívia pensa inicialmente? Ela fala, vou falar com Públio para libertar Jesus, né? Para libertar Jesus, que tinha sido aprisionado. Só que ela está naquela situação, naquele contexto difícil do casamento dela, né? E ela, quando ela chega para falar com ele, na verdade está cheio de pessoas procurando, né? Ele está sendo procurado na sala dele por muitas pessoas e todos estavam falando justamente da prisão inesperada de Jesus. As pessoas procuravam o Públio, né, o senador, para falar a respeito dessa situação aí da prisão de Jesus, né? Aí Lívia não consegue falar com ele, até porque chega o Sulpício Tarquínios, chega para falar nesse momento com o Públio na sala dele, né? E a Lívia acaba não falando com o marido, né? E ela faz o quê? A postura dela é de oração pelo mestre, né? Até coloca aqui no finalzinho do parágrafo que foi da semana passada, né? Suplicando todas as forças do bem que livrassem o Filho de Deus da perseguição e da perfídia dos homens. Então, ela se vê numa posição que ela ia falar com o senador, mas não conseguiu, né? Com o marido que tinha influência ali. E porque ele estava atendendo o Sulpício Tarquínios. Marli, tem alguma coisa que você quer acrescentar aí, que você falou, que você tenha comentado e que eu não... Foi basicamente isso, né, que você fez um resumo do apanhado, destacando bastante a posição espiritual que cada um estavam, era completamente diferente, né? E uma coisa que é interessante lembrar é que enquanto né, o senador estava mergulhado num processo assim de uma amargura e afastou propositadamente a Lívia do convívio dele, ela se apegava na promessa do Cristo, né? Que além do encontro físico que ela teve com o Cristo, ela também teve um encontro espiritual com o Cristo, lá no finalzinho do capítulo anterior, né? E o Cristo Jesus diz para ela que ela não esperasse nada do mundo, e que mas quando chegasse o ápice, né, do sofrimento, ele viria ao encontro dela. Então essa que era onde ela se apegava para se sustentar nesse momento tão difícil que ela estava vivendo. Mas basicamente foi isso que nós estudamos na sexta-feira passada mesmo. Ok, obrigada, Marli. Então eu vou começar a leitura do capítulo aqui agora hoje, onde a gente parou, tá? Que é ao chegar à corte provincial romana. Está todo mundo localizado, gente? Alguém Por favor, fala que capítulo que nós estamos, que eu mandei meu livro. É o 8, Rosa, capítulo 8º, que é o do Calvário, né? Ah, tá. Só que está um pouco à frente. No meu livro aqui, a página 131. É ao chegar à corte provincial romana, que nós vamos começar agora, na verdade. Vou fazer a leitura. Qual é o teu livro, Rosa? No meu livro, é página 107. O meu é 137, Rosa. Eu não sei se é igual ao teu. É igual, né? Ó. É. Só que o seu está em espiral, né? Jóia. Então, eu vou começar aqui, tá? Ao chegar à corte provincial romana, naquele dia inesquecível de Jerusalém, Públio Lentulus foi tomado de extraordinária surpresa. Ondas compactas de povo se adensavam na praça extensa em gritaria ensurdecedora. Pilatos recebeu com deferência e solicitude,
conduzindo a um gabinete amplo, onde se reunia pequeno número de patrícios, escolhidos a dedo em Jerusalém. O pretor Sálvio, funcionários de destaque, militares graduados e alguns poucos romanos civis, denomeada, que passavam eventualmente pela cidade, ali se aglomeravam, convocados pelo governador, que se dirigiu a Públio Lentulus nesses termos. Senador. Aí Pilatos, então, vai falar com o Públio, né? Nesse momento, mas eles estavam aglomerados. Eu até li aqui o aglomerado, me deu até uma certa agonia aqui, viu, gente? Por causa... Não, eles podiam estar aglomerados aqui, né? Eu até me lembrei isso aqui. Senador, aí ele fala, né? Não sei se tivestes ensejo de conhecer na Galileia um homem extraordinário que o povo se habituou a chamar de Jesus Nazareno. Esse homem foi agora preso em virtude da condenação dos membros do Sinédrio, e a massa popular que o havia recebido nesta cidade com palmas e flores pede agora, nesta praça, o seu imediato julgamento por parte das autoridades provinciais em confirmação da sentença proferida pelos sacerdotes de Jerusalém. Esse parágrafo aqui, só esse parágrafo a gente já tem que parar para analisar, né? Porque veja as palavras, né? O próprio Pilatos relatando para o Públio que a massa popular que o havia recebido em Jerusalém, nesta cidade, com palmas e flores, pede agora o seu imediato julgamento. Imediato julgamento, porque o que dá a entender aqui no capítulo é que as pessoas estavam ali, a multidão, as pessoas do lado de fora, né, do local onde eles se encontravam aqui, que estavam pressionando pela condenação de Jesus, estavam enlouquecidos, enfurecidos, né? Então, assim, a gente precisa se ater a esse momento aqui para entender esse processo. O que é que estava acontecendo ali? Como que as mesmas pessoas, né, que num domingo, antes, vamos dizer, uma semana atrás, um pouco menos de uma semana, estavam ovacionando Jesus e agora pedem pela condenação dele, pela morte dele. No mínimo, né, gente, se a gente parar para pensar, a gente fala assim, é uma coisa de doido isso. Eu li num livro que quem enfureceu, assim, quem incentivou o povo contra Jesus foram aqueles comparsas do Barrabás, porque iam daquela tradição da escolha de um dos condenados, né? Então, eles que movimentaram grandemente essa condenação de Jesus. Lógico que os do Sinédrio estavam à frente também. Então, Marta, e aí eu fui lá no livro da Amélia Rodrigues trazer um capítulo, é do livro Quando Voltar a Primavera, tá? A gente já até estudou esse livro da Amélia Rodrigues. É o capítulo 18, o nome do capítulo é o seguinte, que a Amélia nos explica muito bem esse processo que estava acontecendo aqui. O Calvário e a Obsessão. Eu vou fazer uma leitura para vocês, que é muito bonito aqui, né? Até quem já estudou esse livro da Amélia ou quem não viu, mas para a gente entender, do ponto de vista espiritual, além disso que você falou, né, Marta, que, claro, tinha os arranjos lá, né, as artimanhas entre eles, né, as políticas lá de interesse de tirar o Messias ali, né? Mas, além disso, como eram os bastidores? Como que era o processo obsessivo aqui? Né? Então, eu vou ler para vocês, ó, é muito interessante, gente, e é muito bonito também, que a Amélia traz, sabe? Simone, repete o título para mim, o capítulo do livro? Capítulo 18 é o Calvário e a Obsessão. Tá. Tá? É do livro
Quando Voltar a Primavera, que é da Amélia Rodrigues. Eu vou ler um bom trecho dele aqui, porque está muito interessante, eu acho que complementa demais a ideia aqui, tá? Eu vou ler um trecho que começa assim, ó. Ele sabia, Jesus, né? Ele sabia que aquela seria a derradeira jornada a Jerusalém. Ante a algaravia, quer dizer, a confusão com que o saudaram à entrada, não entremostrou qualquer júbilo. Jesus já sabia de tudo que ele ia passar por ali, aquelas situações, né? Enquanto os amigos encaravam os aplausos como um sinal evidente de triunfo, nele ressoavam quais prenúncios das grandes dores. A ternura e a passividade de que dava mostras durante aqueles dias inquietavam os mais afoitos, os discípulos mais invigilantes, os que anelavam pela glória terrena, não obstante as incessantes demonstrações e provas de que não estabeleceria no mundo as balizas do reino de Deus, tampouco a felicidade real. A precipitação armou Judas de ansiedade, ela coloca aqui. Interiormente visitado, olha só, olha os processos obsessivos, tá, gente? O que eu quero chamar a atenção é para isso. Judas, interiormente visitado pela indução hipnótica de entidades perversas que lhe aproveitaram o desalinho da emoção, interessadas em desnaturar a mensagem e anular a força do amor pacificante. Né? Então, vejam como isso é presente, o processo obsessivo aqui, ela começa falando de Judas, né? Aí ela fala assim, as mesmas mentes desarticuladas pelo ódio, contrapondo-se ao reino do Cordeiro, ante os receios gerais, perturbaram Pedro, logo após a prisão do amigo, fazendo-o pusilânime, quer dizer, temeroso, né, com medo, em face da negação que se permitiu repetidas vezes. Então, se Judas estava obsediado, Pedro também estava obsediado. As mesmas forças da injunção criminosa em aguerrido combate, quer dizer, forças de injunção criminosa, reuniram-se, assodadas, ligadas pela inveja e despeito, desde o domingo do triunfo aparente, a entrada de Jerusalém, a fim de converterem o enviado de Deus no excelso crucificado. Então, aquele processo, quando ele chega em Jerusalém, né, que tudo parecia ser triunfo, na verdade, ele já sabia que ali tinham essas forças aqui, ó, forças da injunção criminosa, né? Os ódios, confraternizando com os crimes, espalharam injúrias que eram glossadas pela ingratidão de muitos que lhe foram comensais da ternura e receberam de suas mãos o pábulo, o sustento da vida estuante, da vida ardente. Então, o que ela fala aqui? Ó? Que os ódios, né, confraternizando com ciúme, naquele momento aquela massa ali tinha ódio, tinha ciúme, espalhando injúrias, né, pela ingratidão que muitos que foram comensais da sua ternura e receberam das suas mãos os milagres, né, as próprias, muitos dos que foram, né, receberam as bênçãos de Jesus, nesse momento aqui estavam... Simone, assim como os apóstolos, que você citou aí, Judas e Pedro, aquela multidão também estava obsidiada pelas forças... Muito, é isso que chama a atenção, né? Essa mudança de comportamento tão radical, de festa, de agradecimento para a condenação. Então, com certeza, ali as trevas estavam totalmente dominando. Muito, tinha... Era assim... engraçado assim, que eu penso, Jesus já sabia de tudo, sabia que seria traído e sabia que Pedro o negaria, e ele deixou ao livre-arbítrio, né? A decisão. Porque realmente, né, nós temos o livre-arbítrio, né, nós temos
Nós vamos agir de acordo com aquele momento. Agora, depende, a gente que tem que chamar a nossa atenção é a nossa invigilância, né? Aquele vigiai e orai, né? E a nossa invigilância, como é que tá? Que é o que ela chama atenção aqui, ó. Ela coloca assim também, ó. Fervilhando as constrições obsidentes que se impunham, os adversários da liberdade espiritual da Terra, em desgoverno no mundo espiritual, dominaram os que não se armaram de vigilância e equilíbrio, tornando-se fáceis presas do anticristo, a fim de que a tragédia do Gólgota se consumasse. Né? O Calvário, o Gólgota era o monte lá onde ele foi crucificado, né? Então, a tragédia aconteceu por quê? Porque, olha aqui, ó, eles foram dominados, né? Tornaram-se presas fáceis do anticristo, daquela espiritualidade inferior que estava lutando contra o Cristo ali naquele momento, né? Então, veja como é. Olha. Oi. Como que chama esse livro que você está lendo? É Quando Voltar a Primavera, da Amélia Rodrigues. A gente vai estudar ainda naquele grupo de terça-feira também, nós vamos estudar esse livro aqui, mas acho que é mais à frente, viu, Rosa, por enquanto. Eu vou trazendo nessa aula, às vezes eu trago alguma coisa dela que é muito interessante. Aí ela continua assim, ó, Jesus, porém, houvera asseverado, quando eu for erguido, atrairei todos a mim. Então, ele sabia que mesmo com aquela situação, né, quando ele morresse e depois ele subisse, né, como usa os evangelhos, subisse aos céus, né, muitos seriam atraídos a ele. Ele coloca isso. Nenhuma surpresa, portanto, no Senhor, diante dos contornos volumosos da chacina que tomava forma contra ele. Então, ela coloca aqui que Jesus não estava surpreso mesmo com tudo aquilo que estava acontecendo, com todo aquele comportamento, né? Ela coloca dessa forma que, para ele, realmente, ele entendia que seria assim. E, em expressiva serenidade, ele esperou o eclodir apaixonado da força violenta dos fracos. Olha que expressão, hein? Força violenta dos fracos. Ou seja, você está enfraquecido, né? E você tem que usar uma outra força, uma força de destruição, né? Mais ou menos por aí que a gente pode pensar. Uma força para destruir aquilo que a minha fraqueza não me permite conviver com aquilo, né? A noite fria e angustiante antes da prisão não lhe abatera o ânimo. Ela coloca assim, içara-o, olha que bonito, gente, içara-o, quer dizer, levantaram-o, né, levaram a Deus através da oração e dulcificaram-o, fazendo atingir a plenitude da autodoação. Então, mesmo com toda essa situação, a Amélia traz esse posicionamento de Jesus, né? Como que ele estava? Estava içado, elevado a Deus através da oração, né? E ele estava dulcificaram para a sua autodoação, porque ele ia perder a vida, então é uma doação imensa, né? Ele é um amor imenso que doa a própria vida ali, né? Embora Jesus tinha o discernimento de que aquela vida ali era na matéria, era só um corpo, né? Mas também ele sabia que o tempo dele na Terra era esse. Ele já tinha cumprido a missão dele. E o corpo dele não era assim 100% material. Ele, então, pela espiritualidade, pelo poder dele, do espírito, ele não era 100% material. E eu acho que as atitudes das pessoas, de Jesus, nos conhece muito bem, né? Então, seria previsível que tudo aquilo acabasse culminando daquela forma, né? Acontecendo desse jeito. Para ele não era nenhuma novidade, vamos dizer assim, né? Não era nada. Só que ele, o que ele faz? Ele se eleva, né? Eleva a Deus, né? Num momento difícil desse.
Aí tem mais um pedacinho interessante aqui, ó. As hordas desenfreadas da espiritualidade inferior galvanizavam no ódio, né? Os que se permitem as licenças das paixões dissolventes. Só teve atuação da espiritualidade inferior porque tinha aqueles que permitiam, né? Se permitiam envolver por aquele sentimento ali de ódio, de ciúme, de inveja, de tudo que se passava por ali, né? Porque se as pessoas encarnadas não tivessem essa afinidade, não se deixassem envolver por isso, na verdade, não tinha como a espiritualidade inferior atuar. Mas foi fácil, muito fácil, né? Pela nossa condição mesmo de inferioridade. E a gente tem que trazer para os dias de hoje, gente, também. Ainda é muito fácil a gente cair. É muito fácil. E eu estou né? vendo, a gente vê assim, né, Simone? O que nós estamos passando com essa pandemia já há 1 ano e meio, e parece que as pessoas estão mais, dá a impressão que estão mais revoltadas no trânsito, na maneira de conduzir os seus veículos, sabe? Então, eu acho assim, meu Deus do céu, nem com 1 ano e meio parece que as pessoas agora estão piores, dá a impressão que estão piores. Meu Deus. A gente não pode dizer que é todo mundo, né, Rosa, mas, assim, existe um estresse aí, a gente se deixa envolver por essa energia negativa, né? Então, são os nossos momentos, são as nossas mentes, é a gente que cria o mundo que a gente vive, né? E só aconteceu isso com Jesus porque existiam esses invigilantes, né? Pessoas estavam invigilantes, se deixaram envolver por esse ódio. Porque, de repente, quem amava Jesus ali começa a ter ódio, né? Assim, da água para o vinho. Eu acho né? assim, que ele não quisesse que isso acontecesse com ele, que chegasse a esse ponto, ele já teria ido embora daí há muito tempo. Porque, gente, se ele auxiliou, ele é o responsável do planeta há 4,5 bilhões de anos. Antes disso, quantos milhões de anos ele teve para se tornar esse Cristo? Então, gente, é porque... É muita experiência, né? Né, Marta? É muita experiência nesse espírito aí, muito conhecedor, né? Se isso acontecesse, para ficar gravado nas mentes mesmo o sacrifício que ele fez por nós. Sim, tanto é que hoje a gente estuda isso aqui, fica, né, achando um absurdo e vê situações que antes para nós era completamente natural, né? Isso aqui, esse ódio, a morte, querer destruir, né? Mas Simone, desde quando já estava previsto a vinda dele, as trevas já começaram, né, a lutar, a fazer de tudo para matá-lo, desde aquele comecinho. Então, ele foi uma luta, né? Os pais, ele, os irmãos contra os irmãos, né? Deve ter sido muito difícil, né? Você vê, Lisete, que Jesus, apesar de tudo difícil, mas ele permitiu, ele como governador da terra, ele permitiu que tudo fosse assim, não é interessante? Que já isso, estava né? previsto, né? Isso já estava previsto, mas antes, você vê, ele sempre lutou. Esses benfeitores sempre tiveram que ter muita força para ele vir, né? E ter muita segurança, né? Então, é uma luta mesmo, como você falou, é uma luta entre essa espiritualidade inferior e uma luta em que Jesus está nos trazendo um aprendizado, né? Está trazendo, através do seu exemplo, um aprendizado de várias coisas aqui, né? Aí, ó, tem mais um trechinho aqui que eu quero ler, que o parágrafo, o capítulo é tão interessante que a gente acaba querendo ver tudo, né? Sempre se repetirão, a Amélia traz isso, né? Aquelas cenas dos linchamentos das ruas, nas prisões arbitrárias, nas injustiças tornadas legais, quando as massas afluem aos espetáculos hediondos e se aselvajam, tornam massas selvagens, né? Ela já está se referindo às pessoas como selvagens, tornando-se homicidas incomparáveis.
Como podiam aquelas gentes desconhecer a brandura do pastor divino, esquecer suas concessões e prodígios? Como puderam selar os lábios aqueles beneficiários da sua misericórdia e complacência ante a arbitrariedade dos crimes que presenciavam? A covardia moral, abrindo as faculdades psíquicas, olha só, covardia moral, abrindo as faculdades psíquicas ao intercâmbio com os espíritos imperfeitos e obsessores. Todo o bem recebido negou a fim de poupar-se. Transformou o inocente em algoz, em revolucionário desnaturado, e elegeu o crime como elemento de justiça. Então, de repente, inverteu tudo aqui, foi distorcida toda aquela realidade, né? Transformou um inocente em algoz, queriam matá-lo, em revolucionário desnaturado. Então, quer dizer, eles tinham várias argumentações para essa condenação do Cristo, né? O próprio sacerdotes, os fariseus, né? Sacerdotes faziam de uma forma para condená-lo. O grande espetáculo da loucura coletiva, olha como a Amélia coloca, loucura coletiva se aproxima do Calvário. Então, aquele processo obsessivo coletivo, né? Ela chama de loucura coletiva. Porque como é que ia condenar um inocente, né? A obsessão coletiva como tóxico morbífico domina os participantes da inominável atuação infeliz. A atuação, ela é tão infeliz, aquele momento, aquilo foi tão, né, tão infeliz propriamente da forma que ela coloca na palavra aqui, que não dá para dar nome, não dá para denominar o quanto foi infeliz esse processo de condenação do Cristo, né? Está tão fora da realidade, né? Está tão fora da verdade. Ele não se defende. Olha que bonito, gente. Não reclama. Nada pede. Submete-se e confia em Deus. Nesse pedacinho, até tem um pouco mais aqui, mas eu vou parar a leitura aqui, né? Para a gente voltar para o livro. Mas veja que lindo, né? Ele se submete, ele nada pede e confia em Deus. Então, é um espírito que tem um entendimento que para nós é muito diferente, né? Da forma como nós não conseguimos muitas vezes alcançar isso, né? Porque ele se deixa sacrificar, né? Ele é o auto, como a Amélia fala, é o autodoação, doação maior, né? Pela morte do próprio corpo, né? Bom, aí, saindo da Amélia, que a gente entra na Amélia, a gente começa, né? Vamos voltar aqui para o Emmanuel, naquele parágrafo, então, em que Pilatos fez essa colocação, né? De que aquelas massas populares que o haviam recebido com palmas e flores, agora querem o seu imediato julgamento, né? Aí Pilatos continua assim, ó, no texto. Eu, francamente, não vejo culpa alguma, senão a de ardente visionário de coisas que não posso e não sei compreender. Surpreendo-me amargamente o seu penoso estado de pobreza. Surpreendendo-me o seu estado de pobreza. Nesse momento, penetraram na sala as duas irmãs, Cláudia e Fúlvia, que tomaram assento nesse conselho íntimo de patrícios. Então, Cláudia é a esposa de Pilatos, né? E a Fúlvia é a esposa do tio de Pilatos, do tio de Públio, não é isso? Marli me ajuda, Marli. É o Sálvio, é o tio do Sálvio. Sálvio, né? Tá. Sálvio. E a Fúlvia foi que fez toda aquela armação, né? Para Lívia, né? Para que Públio desconfiasse de Lívia, né?
Ainda esta noite, continuou Pilatos, apontando para a esposa, parece que os augúrios dos deuses se manifestaram para minha orientação, pois Cláudia sonhou que uma voz lhe recomendava que eu não deveria arriscar minha responsabilidade no julgamento desse homem justo. Então, aqui é aquele fato, né, que Pilatos é avisado por Cláudia. Lembra que Cláudia era também, assim, um espírito, uma pessoa mais, uma elevação maior, uma pessoa mais, um espírito mais esclarecido, né, que era muito diferente de Fúvia, né, as irmãs eram completamente diferentes, as duas. E Cláudia era esposa de Pilatos, e Pilatos ainda ia ser avisado, né, foi avisado, de certa forma, em sonho, através da Cláudia, né. Aí ele fala assim, ó, resolvi, portanto, agir em consciência, aqui reunindo todos os patrícios e romanos notáveis de Jerusalém, para examinarmos o assunto, de modo que o meu ato não prejudique os interesses do império, nem colida com o meu ideal de justiça. Que dizeis, pois, dos meus escrúpulos, na qualidade de representante direto do Senado e do imperador, entre nós, neste momento? Vossa atitude, aí o público responde para Pilatos, né? Vossa atitude, obtemperou o senador, compenetrado de suas responsabilidades, vossa atitude revela o máximo critério nas questões administrativas, porque Pilatos, ele estava no meio daquela situação política toda ali, né? Dos interesses de um lado e do outro. Mas a vida de Jesus estava nas mãos dele. Não e é? O senador, depois de saber que Jesus curou a filha, né, também ele poderia ter, nesse momento, se manifestado. Sim, porque você vê que eles estão em reunião com várias pessoas ali do poder, ali, né? E Pilatos está consultando a opinião, né? Consultando Públio. Está consultando a opinião de todos eles aqui, porque Pilatos não achava justo, né, que esse homem era um inocente, para ele era um homem inocente. E recordando no íntimo os bens que havia recebido do profeta com a cura da filhinha, embora as dúvidas levantadas por seu orgulho e vaidade, continuou. Aí agora é a hora que Públio manifesta, né, ele vai falar o que ele pensa. Conheci de perto o profeta de Nazaré em Cafarnaum, onde ninguém o tinha na conta de conspirador ou revolucionário. Suas ações ali eram as de um homem superior, caridoso e justo, e jamais tive conhecimento de que suas palavras se erguesse contra qualquer instituto social ou político do império. Certamente, alguém o toma aqui como pretendendo a autoridade política da Judéia, cevando-se no seu nome as ambições e o despeito dos sacerdotes do templo. Né? Então, acreditavam que Jesus ia querer tomar a frente, era um revolucionário, foi por essa, né, por essa linha de raciocínio que ele pretendesse a autoridade da Judéia, né? E os sacerdotes não iriam aceitar isso, né? Mas, já que guardais no coração os melhores escrúpulos, por que não enviais o prisioneiro? Aí olha a sugestão do Públio. Por que não enviais o prisioneiro ao julgamento de Antipas, do Herodes, né? A quem, com mais propriedade, deve interessar a solução de semelhante assunto, aquele jogo de empurra, né? Ninguém quer assumir a responsabilidade, né? Então, ó, me ajuda aqui, será que eu estou certo, né? Aí o senador fala, vamos jogar para o tetrarca, né? Para o governador da Galileia, que era o Herodes Antipas, né? Então, vamos jogar para ele, que não seria interesse dele, afinal de contas, o Messias é um galileu, né? Representando nesses dias o governo da Galileia aqui em Jerusalém. Então, ele estava lá em Jerusalém. Acho que ninguém melhor que Herodes pode resolver em sã consciência
num caso como este, considerando-se a circunstância de que julgará um compatrício seu, já que não vos supondes de posse de todos os elementos para proferir sentença definitiva nesse processo insólito. Então, eles levam Jesus elevado, né, até Herodes Antipas, né, e o que vai acontecer aqui? A gente mais ou menos já conhece a história, mas vamos ver com detalhes aqui, né, com Emmanuel. Alguém quer falar, gente, alguma coisa? É interessante a gente lembrar que aqui, na verdade, os sacerdotes, o próprio Emmanuel já diz ali, né, que esse homem ele já tinha sofrido uma condenação no Sinédrio. Condenado ele já estava. Os sacerdotes já tinham condenado Jesus e à morte. Mas a gente tem que lembrar que o único que poderia decretar a morte de qualquer um naquela região era o Roma. Por isso que levaram a Pilatos. E aí vem o drama de consciência de Pilatos. Olha, esse homem é justo, como é que eu vou confirmar essa sentença? Né? Quer dizer, ele estava vivendo um drama de consciência terrível, porque ele via a inocência daquele homem. Ele foi alertado pela esposa, porque, apesar de ele ser um cara libertino, ele respeitava a esposa, respeitava entre aspas, né? Ele considerava a seriedade da esposa. E ele, então, vivia aquele drama, mas, ao mesmo tempo, ele também não queria vamos dizer, afrontar o Sinédrio, porque se ele afrontasse, ia falar, tá vendo? Ó, você libertou um cara que está querendo tomar o poder, inclusive revolucionário contra Roma. Então, olha o drama que ele vivia, né? Querendo salvar a pele dele, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo que aquele homem que estava diante dele, ele cometeria uma injustiça muito grande condená-lo à morte, né? Condená-lo não, confirmar aquela condenação, né? É uma situação política muito complicada que ele se encontrou ali, né? Realmente foi uma grande provação para Pilatos, né? Não foi fácil, né? Aí ele coloca assim: a ideia foi unanimemente aceita, sendo o acusado conduzido à presença de Herodes Antipas por alguns centuriões, obedecendo-se rigorosamente às determinações de Pilatos neste sentido. Todavia, no Palácio do Tetrarca da Galileia, foi Jesus de Nazaré recebido com profundo sarcasmo. Aí é que a gente sabe, né, o que fizeram com ele lá. Foi apelidado pela gente simples como rei dos judeus, e simbolizando a esperança de certas reivindicações políticas para numerosos de seus seguidores, entre os quais se incluía o famoso discípulo de Queriote, porque Judas, né, era de Judas Iscariotes, quer dizer que ele era dessa cidade aqui da Judéia, né, Queriote, é uma cidade da Judéia, né, então está se referindo a Judas Iscariotes, que é a mesma coisa que falar que ele é de Queriote, né, da cidade. O mestre de Nazaré foi tratado pelo príncipe de Tiberíades como vulgar conspirador, humilhado e vencido. Antipas, porém, para fazer sentir ao procurador da Judéia a conta de ridículo em que tomava os seus escrúpulos, mandou que se tratasse o prisioneiro com o máximo de ironia. Vestiu-lhe uma túnica alva, igual à indumentária dos príncipes do tempo, colocando-lhe nos braços uma cana imunda à guisa de cedro, e coroou-lhe a fronte abatida com uma auréola de venenosos espinhos, devolvendo-o à sanção de Pilatos, no turbilhão de gritarias da populaça exacerbada. Então, e o povo ali exacerbado, né? Querendo a morte, né? Morte do Cristo. Jesus, trajando por irrisão a túnica da realeza, coroado de espinhos e empunhando uma cana como símbolo do seu reinado no mundo, então ele foi ridicularizado, né? Ele foi ironizado, ridicularizado, tudo
humilhado, tudo que para qualquer ser humano ali, né, seria visto aí como o que tem de pior, né? Deixava transparecer, só que o Cristo, ó, deixava transparecer nos olhos profundos, indefinível melancolia. Cientificado de que o prisioneiro ele era devolvido por antipas ao seu julgamento, o governador dirigiu-se novamente aos seus conterrâneos, exclamando. Então, ou seja, né, ele retornou, voltou para Pilatos, e aí para ser julgado realmente por Roma, né? Uma dúvida, Oi. assim, esse Herodes, ele estava lá em Jerusalém também? Aqui fala que ele estava em Jerusalém. Engraçado, né? Você viu um trechinho que a gente leu aqui? Por conta da Páscoa, né, Marta? Porque ele era tetrarca da Galileia, tinha o seu palácio na Galileia, mas aqui coloca assim, ó, todavia no palácio do tetrarca da Galileia, ao que deu a entender nesse momento, aqui, ó, logo acima aqui, representando nesses dias o governo da Galileia, aqui em Jerusalém. Deixa eu ler direitinho para ver se eu entendo aqui. Hã? É por causa da Páscoa, todos deveriam se dirigir lá em Jerusalém nesse período, né? Eu acho que é isso mesmo, ó. Representando nestes dias o governo da Galileia aqui em Jerusalém. Acho que ninguém melhor que Herodes pode resolver essa consciência. Deu a entender aqui, né? Deu a entender que no local mesmo. Sim, ele estava lá mesmo, Simone. Né? É isso mesmo, né? Porque a gente lê uns trechos, tem hora que dá uma dúvida, né? E outra coisa, o Sinédrio, eles não podiam, como é que eu vou falar? Dar pena de morte, né? Por isso que eles ficavam empurrando para Roma. Para Roma que poderia condená-lo à morte, então, né? Não é isso. Tá, aí o Pilatos fala o seguinte, ó, meus amigos, não obstante nossos esforços, Herodes apela também para nós outros, a fim de que se confirmar a peça condenatória, né, que é a confirmação que a Marli falou, né, peça condenatória do profeta Nazareno, recambiando-o com a sua situação penosamente agravada perante o povo, porquanto como suprema autoridade em Tiberíades, tratou o prisioneiro com revoltante sarcasmo, dando-nos a entender o desprezo com que supõe deva ele ser encarado pela nossa justiça e administração. Né? Ou seja, ele não teve tratamento nenhum, né, para Jesus, e aí dá a entender que era para Roma também, né? Desprezá-lo, vamos dizer assim. Tão amarga situação contrista-me bastante, porque o coração me diz que esse homem é um justo. Mas que fazermos em semelhante conjuntura? Da Câmara isolada, onde se reunia o apressado e reduzido Conselho de Patrícios, podiam observar-se os ecos rumorosos da turba amotinada, em espantosa gritaria. Um ajudante de ordens do governador, de nome Políbios, homem sensato e honesto, penetrou no recinto, pálido e quase trêmulo, dirigindo-se a Pilatos. Senhor governador, a multidão enfurecida ameaça invadir a casa se não confirmartes a sentença condenatória de Jesus Nazareno, dentro do menor prazo possível. Mas isso é um absurdo, retrucou Pilatos emocionado. E afinal, o que diz o profeta em tais circunstâncias? Sofre tudo sem uma palavra de recriminação e sem um apelo oficial dos tribunais de justiça? Senhor, replicou Políbios, igualmente impressionado, né? O prisioneiro é extraordinário na serenidade e na resignação. Deixa-se conduzir pelos algozes com a docilidade de um cordeiro e nada reclama, nem mesmo o supremo abandono em que o deixaram quase todos os diletos discípulos da sua doutrina. Verdade, né? Porque nesse momento ele é abandonado por todos, né? Lá no Calvário só ficam as mulheres e João, né, evangelista, né? Mas ele é abandonado por todos aqui. Comovido com os seus padecimentos,
fui falar-lhe pessoalmente, e inquirindo-o sobre os seus martírios, afirmou que poderia invocar as legiões de seus anjos e pulverizar toda Jerusalém dentro de 1 minuto, mas que isso não estava nos desígnios divinos, e sim a sua humilhação infamante para que se cumprisse as determinações da Escritura. Então, isso aqui, ó, mostra aquilo que a gente estava falando. Se Jesus quisesse, né, como ele coloca nas palavras aqui de Emmanuel, ele poderia invocar as legiões de seus anjos, pulverizar toda Jerusalém. Né? Ele teria condições de acabar com tudo aquilo ali, né? Do ponto de vista de magnetismo, de tudo que ele representa. Se ele criou o planeta, né? Se ele governa o planeta, ajudou na criação do planeta. Então, ele teria condições de fazer isso aqui. Mas o próprio Jesus fala, né? E não estava nos desígnios divinos. Porque senão, se ele viesse e destruísse todo mundo ali, ele ia estar fazendo a mesma coisa que as pessoas estavam querendo fazer com ele, né? Destruí-lo. Então, não ficaria lição nenhuma, né? Estaria no mesmo patamar, no mesmo nível ali. Então, o que era aqui? Ó, humilhação infamante para que se cumprisse as determinações das Escrituras. Fiz-lhe ver, então, que poderia recorrer à vossa magnanimidade a fim de se orientar um processo dentro de nossos dispositivos judiciários, de maneira a comprovar sua inocência e, todavia, recusou semelhante recurso. Então, quer dizer, o Políbios fala com Jesus e fala que ele poderia tentar algum recurso para provar, né, dentro da justiça romana, provar que ele era inocente, né? Mas, olha lá, ele recusa semelhante recurso, alegando que prescinde de toda a proteção política dos homens para confiar tão somente numa justiça que diz ser a de seu Pai que está nos céus. Então, é maravilhoso isso aqui, né? Confiança em Deus e saber que tudo tem uma determinação aqui, né? Tem uma forma de ocorrer e que Deus está definindo, que está essa confiança, essa fé, né? Imagina, isso é maravilhoso. Aí, tanto é que ele fala aqui, ó, homem extraordinário, revidou Pilatos, enquanto os presentes o acompanhavam estupefatos. Quer dizer, qual condenado, se a gente for pensar, né, do ponto de vista humano, quem que é condenado e que não vai tentar ter um recurso, não vai tentar, né, injustamente, quem que faria isso, né? Por qual motivo? Então, era de se estranhar, né, que não se tentasse nenhum recurso para se provar inocente, né? Mas como ele disse lá que tinha que cumprir as escrituras, eu não sei o que dizem as escrituras, alguém sabe? Essas escrituras, acho que está referindo-se àqueles profetas que vieram antes, né, e que falavam sobre o Cordeiro de Deus, né, sobre o sacrifício. E eu não saberia pontuar para você, Marta, por exemplo, cada profeta ou cada livro, mas isso já tinha sido, tudo que Jesus, a vinda dele, né, tinha sido Isaías, previsto. né? Isaías falava a respeito da vinda, né? Isaías falava. Tem o Salmo no Salmo de Davi também fala que né? iriam jogar a sorte sobre suas vestes, tá? Acho que é o Salmo 32, é por ali, 20 e pouco, 32, por ali. Então, tem várias passagens bíblicas que falam da vinda dele, né? Que fala também a respeito, né, de João Batista, que iria batizá-lo. Tudo isso tem nas escrituras. As escrituras que se referem é a própria Bíblia, de um modo geral, aqueles do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, que falavam sobre a vinda do... Entendeu? Eles esperavam, né? Esse Messias, ele era esperado, né, pelo povo judeu, e o que estava previsto, né, era nessas escrituras a que ele se refere aqui, eram os que vieram antes, né? Acho que Isaías, por exemplo, se não me engano, acho que 700 anos antes de Cristo, algo assim, né? Tinha o próprio Elias, né, que veio, que era João Batista, mas alguns deles, em especial, falavam
muito da vinda do Messias e como seria, né? Como é que tudo ia acontecer. Até aquela entrada dele, né? Em Jerusalém, não foi? Ele não seguiu uma profecia, né? A entrada num burrinho, Na no verdade, domingo de Ramos, né? várias passagens, né, Simone? Jesus seguiu várias passagens das escrituras, das profecias. Por exemplo, o vinho quer dizer, o vinagre que ia ser dado quando ele estava na cruz, isso foi profetizado também. E quem mais profetizou, é igual a Malu falou, e quem mais profetizou a respeito de Jesus foi Isaías mesmo. Mas os outros também trouxeram, por exemplo, lembra aquela passagem que ele disse assim, ele foi lá no templo e começou a ensinar num dia de sábado. Isso ele fez também porque ele estava seguindo o que foi profetizado. Você lembra? Que ele abre o livro e fala que ele era filho de Deus, né? Exatamente. E isso tinha sido dito que um profeta tinha falado que o Messias faria isso, né? Exatamente. Iria se manifestar ali num dia de sábado e tal. Tem várias mesmo, muitas coisas que ele segue, né? Arrisca, vamos dizer assim, para provar que ele era o filho de Deus, né? Obrigada. E foi difícil, né? Mesmo assim. Isso é bom para a gente estudar, né? O Antigo Testamento e ficar... Tem tanta coisa, né, Marta? Eu mesmo não tenho muito conhecimento dessas coisas, né, anteriores aí a Jesus. A gente, muitas vezes... A gente está começando a estudar, né? Muita coisa aí para a gente ir conhecendo. Aí aqui, ó, tá toda essa parte aqui, né? O Políbios, continuou ele, que poderíamos fazer para evitar-lhe a morte nefanda nas mãos criminosas da massa inconsciente? Senhor, em vista da necessidade de resolução rápida, porque o povo estava pressionando, estava desesperado lá do lado de fora, né? Sugiro a pena dos açoites na praça pública para ver se assim conseguimos amainar as iras populares, evitando ao prisioneiro a morte ignominiosa nas mãos de celerado sem consciência. Mas os açoites, aí ele, né, diz Públio Lentulus admirado, antevendo as torturas do horrível suplício, né? Sim, meu amigo, redarguiu o governador, dirigindo-lhe a palavra com atenção respeitosa. A ideia de Políbios é bem lembrada. Para evitarmos ao acusado a morte ignominiosa, temos de lançar mão desse recurso. Vivendo na Judéia há quase 7 anos, conheço esse povo e sei que suas temíveis atitudes quando as suas paixões se desencadeiam. O suplício foi, então, ordenado no pressuposto de evitar maiores males. Na hora que Jesus é açoitado, né? Colocam essa pena dos açoites para tentar acalmar aquela massa, né? Aquela turba lá de pessoas que naquele processo obsessivo que a gente viu com a Amélia, né? Estavam enfurecidas ali, né? Diante de todos, foi Jesus açoitado de maneira impiedosa aos berros estridentes da multidão amotinada. Nesse instante doloroso, Públio e alguns romanos se ausentaram por momentos da câmara privada, onde se reuniam, a fim de observarem os movimentos instintivos da massa fanática. Olha os termos, né, para a gente analisar a situação, a condição daquelas pessoas, a massa fanática e ignorante. Não parecia que os peregrinos de Jerusalém haviam acorrido à cidade para as comemorações alegres da Páscoa, mas tão somente para proceder à condenação do humilde Messias de Nazaré. A coisa tomou um tal vulto, vamos dizer assim, que acho que até esqueceram da Páscoa, né? Esqueceram das festas, né? Do que eles estavam ali, que iam visitar o templo e tudo aquilo, dava a impressão que era tão somente para condenar o Jesus de Nazaré, né? De quando em quando fazia-se mistério o concurso decidido de centuriões desassombrados que dispersavam certos grupos mais exaltados a golpe de chanfalho.
Ou seja, até os próprios romanos, né, os próprios centuriões ali, tinham que dispersar, né, as pessoas ao redor ali, né, de tanto era a fúria, a revolta, né, tanto que esse povo estava exaltado, querendo a morte do Cristo, né. Aí, gente, esse pedacinho aqui, nós vamos parar por aqui hoje, tá? Que já deu também o nosso horário. Se alguém quiser fazer algum comentário, colocar alguma coisa que lembrou aí, né? Porque às vezes a gente vai estudando, vai lembrando, né, de alguns. Ai, podem. Na missa, né? Eles na missa assim católica, eles citam muito essa palavra, né? Cordeiro de Deus que tirais os pecados de mim, tem de piedade de mim. Eles repetem várias vezes isso, É, né? o Cordeiro de Deus, é. Porque ele se deixa sacrificar igual um cordeiro, né, Rosa? Eles faziam o sacrifício do cordeiro, e o cordeiro, quando ele é morto, ele não tem reação, né? Ele é morto, o animal, ele é morto sem reação nenhuma, sem grito, não faz, né? Diferente de outros animais. Então, é um cordeiro, ele se deixou mesmo, né? Uma entrega, uma autodoação, né? É algo assim para a gente pensar, né, gente? Porque nesse capítulo aqui é muito forte, né? Diz tudo. Depois de matar, condenar, depois fica aí suplicando, né? Depois a gente tem que entender, né, Marta, que a arte que nós fizemos. Porque assim, né, gente, essa coisa da obsessão que eu chamei a atenção para vocês antes, de que essa multidão, né, essa obsessão coletiva que estava ali. Então, isso é tão importante nos dias de hoje, nesses processos também, que às vezes pegam aí uma pessoa, ela de forma, como que a gente diria, ela não, injustamente, às vezes é condenada e as pessoas querem linchar, né, não junta aquele grupo, né, aquele monte de gente que às vezes não sabe nem o que está fazendo, não sabe nem o que está acontecendo e vai envolvido naquele processo. Então, isso é muito sério, né? E é muito importante que a gente tenha noção de como a gente funciona, né? Aquele tal do autoconhecimento, para a gente não cair, né? Entrar num julgamento. Ah, tô com raiva do fulano. Aí você gosta da pessoa, aí você fica com raiva do fulano também, porque você gosta da pessoa, mas você não sabe nem o que o fulano fez, você não foi lá averiguar. Então, assim, isso é muito humano, né? E ali dá essa ideia da atuação da espiritualidade inferior mesmo, né? Simone, uma coisa que foi muito bom esse texto, esse trecho que você trouxe da leitura da Amélia, porque ficou assim muito marcado em mim o seguinte: é a confiança em Deus, né? A lição que Jesus nos deu na confiança na justiça divina, não digo justiça, nas leis divinas, né? Porque ele estava ali sabendo de tudo, mas ele estava tranquilo porque ele confiava, ele confiava na lei divina. Então, isso eu fiquei pensando muito nisso, desde que você leu o texto, né? Na nossa vida mesmo, né? Nas situações que a gente passa, às vezes não muito boas, nessa mesma situação que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia que envolveu, quer dizer, o mundo todo, né? Enfim, a gente ter confiança, não precisar desesperar, saber que a lei de Deus é justa e que tudo vai se encaminhar da melhor maneira possível, mesmo diante de um caos, né? Que ele estava vivendo, foi açoitado, abandonado pelos amigos, enfim, destratado pelos sacerdotes que deveriam, vamos dizer assim, educar o povo, enfim, ele confiava, por isso ele se entregou pacificamente, porque ele confiava em Deus. Eu fiquei pensando, né, isso serve para a nossa vida em qualquer momento, né? Principalmente nos momentos mais difíceis que às vezes a gente vive, né? Confiar que nós não estamos abandonados, que existe uma lei divina que nos ampara e nos sustenta. Né? Achei porque muito bom. Ele passou por tudo isso, né? E ter confiança, você passar por tudo, né? Sim. Toda essa humilhação, todos os sentimentos ali, né? Ruins, todas
Fora que você estava sendo condenado, né? E iria morrer, enfim. E ele manter-se sereno, manter-se amoroso, manter-se... É muito impressionante isso, né? É um exemplo, assim, é algo fantástico, né? Por isso que eles até falam ali, que homem surpreendente, né? Que homem extraordinário, né? Surpreendente, extraordinário, né? E é isso mesmo, né, gente? Simone, eu cheguei um pouquinho atrasada por causa do trabalho. Você falou de Não. obsessão coletiva? Foi, eu trouxe aqui antes um capítulo da Amélia Rodrigues, daquele livro, que é o Quando Voltar à Primavera, que a gente estudou, está no capítulo 18. O título do capítulo é assim, Calvário e Obsessão. Beleza, obrigada. Daí, você olhando lá, você vê muito interessante, dá bem essa noção. A própria Amélia, né? Ela detalha tudo isso, muito legal. Tchau, Eu não sei se... obrigada. Tchau, então, gente. Nós vamos passar para a Joana agora. Tchau.